Você já ouviu falar das Amazonas, as guerreiras destemidas que dominavam as terras selvagens? Mas e se eu lhe dissesse que uma figura em particular se destacou entre elas, liderando com coragem e habilidade? Estou falando de Hipólita, a filha de Ares, o deus da guerra. Hipólita personifica a força, a liderança e a bravura das Amazonas. Sua linhagem divina e seu papel como filha de Ares a torna uma figura lendária na mitologia grega. Ao longo de sua trajetória, Hipólita enfrentou guerreiros implacáveis, criaturas míticas e defendeu seu povo contra invasões e ameaças externas. Suas habilidades de combate, domínio de armas e destreza com arco e flecha a transformaram em uma guerreira temida e respeitada. Mas Hipólita não era apenas uma líder militar formidável. Sua influência transcendeu as batalhas, moldando a sociedade amazona e inspirando suas companheiras. Ela era admirada por seu povo, que a seguia com lealdade e respeito. Venha conosco nessa jornada emocionante e descubra as histórias de conquistas heróicas, as armas lendárias e o legado duradouro de Hipólita na mitologia grega. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e no vídeo de hoje trouxe para vocês um vídeo sobre a Hipólita, rainha das Amazonas. Então, antes de tudo, peço para vocês que são novos no canal se inscreverem aqui embaixo e clicarem no gostei logo no começo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação. Então, sem enrolação, bora começar. A mitologia grega é um conjunto de histórias e crenças que se desenvolveram na Grécia Antiga e que desempenharam um papel fundamental na cultura grega. A mitologia grega abrange uma ampla gama de deuses, deusas, heróis, monstros e outros seres sobrenaturais, além de fornecer explicações para a origem do mundo e da vida humana. As Amazonas eram uma parte importante da mitologia grega. Elas eram uma tribo de guerreiras lendárias, conhecidas como as Filhas de Ares, o deus da guerra. De acordo com a lenda, as Amazonas viviam em uma sociedade exclusivamente feminina, localizada em terras distantes, muitas vezes identificadas como a região da Sítia, perto do Mar Negro. Elas eram conhecidas por serem habilidosas guerreiras, montadoras de cavalos e arqueiras. Segundo a mitologia, as Amazonas mantinham relações hostis com os gregos e participaram de várias batalhas com heróis gregos. Uma das histórias mais famosas envolvendo as Amazonas é a batalha entre elas e os gregos, liderados por Teseu. As Amazonas também são frequentemente retratadas como figuras simbólicas de independência e força feminina. Elas desafiaram as normas tradicionais de gênero ao rejeitar o papel submisso das mulheres na sociedade grega e buscar uma vida de liberdade e autonomia. Ao longo do tempo, as Amazonas tornaram-se personagens populares na literatura, na arte e no folclore, desempenhando papéis significativos em histórias épicas e mitológicas. Sua imagem continua a inspirar e fascinar as pessoas até os dias de hoje, representando um ideal de mulher guerreira e empoderada. De acordo com as lendas da mitologia grega, as Amazonas viviam em uma sociedade exclusivamente feminina. Elas acreditavam na supremacia das mulheres e rejeitavam a presença masculina em suas comunidades. As Amazonas criavam e governavam suas próprias sociedades, livres de restrições sociais e dos papéis tradicionais atribuídos às mulheres na Grécia Antiga. Essa sociedade matriarcal das Amazonas era organizada de forma a promover a independência e a autonomia das mulheres. Elas eram conhecidas por serem guerreiras, habilidosas e se destacavam nas artes da guerra. Desde a infância, as Amazonas eram treinadas em combate, arco e flecha, equitação e estratégias militares. Essas habilidades eram altamente valorizadas e consideradas essenciais para a sobrevivência e a defesa de suas comunidades. As Amazonas dominavam a arte da guerra e eram frequentemente retratadas como igualmente corajosas e habilidosas em combate, comparáveis aos heróis gregos. Suas habilidades e força física eram tão notáveis que elas muitas vezes superavam seus oponentes masculinos em batalha. Essa representação das Amazonas como guerreiras habilidosas e independentes servia como exemplo de empoderamento feminino e resistência às restrições impostas às mulheres na época. A história do nascimento de Hipólita, a rainha das Amazonas, é um tema que varia dependendo da fonte mitológica ou literária que é consultada. Existem várias versões diferentes, algumas mais populares do que outras. Vou falar algumas das versões mais conhecidas e significativas. Na mitologia grega clássica, Hipólita é filha de Ares, o deus da guerra, e de uma ninfa chamada Outreira. Ela é uma das muitas rainhas das Amazonas, uma antiga sociedade de guerreiras. Na maioria das versões, Hipólita é uma líder respeitada e corajosa das Amazonas, conhecida por sua habilidade em combate e pelo cinturão mágico que possuía.
Em um discurso atribuído a Lísias, um escritor e orador ateniense do século V a.C., uma nova versão da história do nascimento de Hipólita é apresentada. Segundo essa versão, Hipólita é filha de Ares e da rainha das Amazonas, chamada Harmonia. Nessa narrativa, Harmonia liderou as Amazonas em uma guerra contra os atenienses, e Hipólita foi morta por Teseu, o lendário herói grego. Na peça teatral Hércules, de Eurípides, Hipólita tem um papel importante. Nessa versão, Hipólita é retratada como a esposa do herói Hércules. No entanto, o casamento é interrompido pela deusa Hera, que enlouquece Hércules e faz com que ele mate Hipólita e seus filhos. Na popular versão da história, apresentada nos quadrinhos da DC Comics, Hipólita é a mãe da Mulher Maravilha, também conhecida como Diana Prince. Aqui ela é retratada como uma das rainhas das Amazonas e é responsável por moldar Diana em uma guerreira poderosa e corajosa. Essas são apenas algumas das versões do nascimento de Hipólita encontradas em diferentes fontes mitológicas e literárias. Cada uma delas oferece uma perspectiva única e contribui para a rica mitologia em torno dessa figura lendária. É interessante explorar essas diferentes versões para compreender como a história evoluiu e se adaptou ao longo do tempo. A linhagem divina de Hipólita como filha de Ares, o deus da guerra, é um aspecto crucial de sua história em várias versões. Ser descendente direta de um deus confere a ela uma conexão especial com o mundo divino e atributos divinos, o que influencia sua identidade e seu papel como líder das Amazonas. Sendo filha de Ares, Hipólita é frequentemente retratada como uma guerreira feroz, corajosa e habilidosa em combate. Sua linhagem divina lhe confere força sobre-humana, resistência e habilidades marciais excepcionais. Ela é frequentemente descrita como uma das melhores lutadoras entre as Amazonas e como uma líder respeitada, inspirando sua tribo com seu exemplo e liderança. A relação de Hipólita com Ares também desempenha um papel significativo em várias narrativas. Em algumas versões, seu relacionamento com seu pai divino é positivo, com Ares fornecendo-lhe armas e presentes para auxiliá-la em suas batalhas. Em outras versões, no entanto, a relação pode ser mais complexa, com Ares sendo retratado como um pai distante ou até mesmo como uma figura antagonista que coloca Hipólita em conflito com outros heróis ou deuses. Além disso, a linhagem divina de Hipólita também é importante para estabelecer sua posição de liderança entre as Amazonas. Como filha de Ares, ela é considerada uma figura semidivina e, portanto, tem uma autoridade especial sobre o seu povo. Sua herança divina reforça sua posição como rainha das Amazonas e contribui para sua reputação como uma líder poderosa e respeitada. Hipólita, como uma das Amazonas, foi submetida a um rigoroso treinamento desde a infância para se tornar uma guerreira habilidosa. O treinamento das Amazonas era conhecido por ser extremamente rigoroso e abrangente, visando desenvolver suas habilidades de combate, resistência física e força mental. O treinamento de Hipólita inclui uma variedade de disciplinas e atividades, como treinamento físico, combate corpo a corpo, treinamento com armas, estratégia e tática, e resistência mental e disciplina. O treinamento de Hipólita era intensivo e contínuo ao longo de sua vida. As Amazonas acreditavam que a busca pela excelência física e mental era fundamental para manter sua sociedade forte e proteger sua independência. Esse rigoroso treinamento não apenas moldou Hipólita em uma guerreira formidável, mas também influenciou sua liderança e a maneira como ela moldou as Amazonas como uma sociedade poderosa e unida. Hipólita, como a líder das Amazonas e filha de Ares, possuía habilidades excepcionais de combate e domínio de armas. Ela era conhecida por sua proficiência com arco e flecha, além de ser habilidosa em várias outras armas, como a espada e o escudo, lança, machados, adagas e chicotes. A combinação de suas habilidades de combate, seu domínio do arco e flecha e sua proeficiência com várias armas tornava Hipólita uma força formidável no campo de batalha. Sua destreza e precisão com as armas permitiam que eles liderassem as Amazonas em batalhas e protegessem sua sociedade contra ameaças externas. Hipólita também é conhecida por seus feitos heróicos e coragem em batalha contra guerreiros e monstros. Ela enfrentou desafios formidáveis e demonstrou bravura excepcional ao longo de sua trajetória. Teve combates contra criaturas mitológicas, como a Hidra de Lerna e o Leão de Nemeia. Hipólita também foi responsável por liderar e proteger sua sociedade contra invasões e ameaças externas, e teve algumas participações em campanhas heróicas, se juntando a Hércules e Teseu em suas jornadas. A coragem de Hipólita em enfrentar guerreiros e monstros é um testemunho de sua valentia como líder das Amazonas. As armas lendárias associadas a Hipólita na mitologia possuem poderes e importância significativos, desempenhando papéis fundamentais em sua história e nas narrativas das Amazonas. Primeiro é o Cinturão Mágico. O Cinturão Mágico de Hipólita é frequentemente descrito como uma poderosa arma que concede poderes sobre-humana e habilidades aprimoradas às Amazonas que o utilizam.
Ela confere resistência, agilidade e poder de combate excepcionais. O cinturão representa o vínculo especial de Hipólita com Ares e sua herança divina. O segundo é o arco e flecha mágicos. O arco e flecha mágicos associados a Hipólita possuem habilidades extraordinárias. Eles são conhecidos por sua precisão excepcional e eficácia mortal. As flechas poderiam ser melhoradas com magia, com fogo, veneno ou outros elementos, dependendo da narrativa. Terceiro, o escudo de proteção. O escudo lendário de Hipólita é descrito como indestrutível e capaz de repelir golpes e magias. Ele oferece proteção inigualável contra ataques físicos e mágicos, tornando Hipólita quase invulnerável em combate. O mito que Hércules é enviado para obter o cinturão mágico de Hipólita como parte de seus 12 trabalhos é uma das histórias mais conhecidas envolvendo Hipólita e as Amazonas. Hércules, o lendário guerreiro grego, foi condenado a realizar 12 trabalhos como punição por ter cometido um ato terrível em um momento de fúria. Um desses trabalhos era obter o cinturão mágico de Hipólita, rainha das Amazonas. A tarefa parecia desafiadora, pois as Amazonas eram conhecidas como guerreiras habilidosas e ferozes. No entanto, o objetivo de Hércules era adquirir o cinturão de Hipólita para presentear sua sobrinha, a Admete, filha do rei Euristeu. Hércules partiu uma jornada para a terra das Amazonas, acompanhado de um grupo de companheiros. Quando chegaram à ilha de Temícera, local onde as Amazonas viviam, eles foram recebidos por Hipólita. Ela ficou impressionada com a reputação e a coragem de Hércules e estava disposta a dar-lhe o cinturão como gesto amigável. No entanto, era a esposa de Zeus e inimiga de Hércules, não estava satisfeita com a possibilidade do herói ter sucesso em sua missão. Ela assumiu a forma de uma amazona e espalhou boatos entre as guerreiras, alegando que Hércules pretendia sequestrar Hipólita. As amazonas, convencidas de que Hércules era uma ameaça, confrontaram o herói e seus companheiros. A batalha resultante foi feroz e caótica, com ambos os lados lutando com grande ferocidade. No final, Hércules conseguiu derrotar as amazonas e alcançar Hipólita. Hércules explicou a verdadeira intenção de sua missão e a razão pela qual desejava o cinturão. Hipólita, admirando a coragem de Hércules e vendo a justiça de sua causa, decidiu presentear-lhe o cinturão como gesto de boa vontade. No entanto, a intervenção de Hera causou danos irreparáveis. A confusão e o caos da batalha alimentaram a ira das Amazonas e a tristeza de Hipólita. Em algumas versões do mito, Hércules sentiu-se culpado pelas consequências de seus atos, deixou a ilha de Temícera com o cinturão em mãos, enquanto Hipólita lamentava a perda e a traição sofrida. O confronto entre Hércules e as Amazonas deixou uma ferida aberta entre eles. Esse episódio criou uma rivalidade duradoura entre os gregos e as Amazonas, com confrontos e batalhas recorrentes em várias narrativas mitológicas subsequentes. E assim chegamos ao fim dessa imersão no mundo da mitologia grega, onde Hipólita brilhou como a rainha das Amazonas. Sua coragem, habilidades e liderança deixaram um legado que perdura até hoje. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Um abraço, fui!